Milionário viúvo contrata faxineira, mas quando a vê, congela. Era igualzinha à sua esposa morta. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Naquela manhã de segunda-feira, enquanto se preparava para mais um dia de trabalho como faxineira, Thalita olhou seu reflexo no espelho do banheiro. Seus olhos castanhos, antes cheios de vida, agora pareciam vazios, distantes. Seus cabelos negros e ondulados estavam presos em um rabo de cavalo simples. Não havia motivo para se arrumar mais. Não havia motivo para sorrir. Mais um dia, Miguel. Ela sussurrou para a foto do filho, que mantinha na mesa de cabeceira. Mamãe está indo trabalhar. Thalita tinha uma rotina rigorosa. Sair de casa às 6h30 da manhã, pegar 2 ônibus, chegar às casas dos clientes às 8 horas, limpar, esfregar, organizar vidas que não eram suas, ver quartos de crianças que não eram Miguel, brinquedos que seu filho nunca mais tocaria. Era sua forma de punição, sua penitência. Bom dia, Dona Maria. Ela cumprimentou a vizinha idosa no corredor. Está um dia bonito hoje. Está mesmo, querida. Você vai para o trabalho novo hoje, não é? Sim, uma casa nova, no condomínio Flores do Campo. Nossa, aquele lugar de gente rica. Tomara que paguem bem. Thalita apenas sorriu. O dinheiro não importava tanto. Nada realmente importava desde que Miguel se foi. No ônibus, Thalita olhava pela janela sem realmente ver a cidade passando. Em sua mente, passavam as imagens daquele dia terrível. Miguel sentindo-se cansado demais para brincar. A febre que não baixava. O médico dizendo que era apenas uma gripe. Depois, as convulsões, a corrida para o hospital, os exames revelando uma doença genética rara que ela nunca tinha ouvido falar. E então, o som mais horrível do mundo, o bip contínuo da máquina quando o coração de seu filho parou de bater. Se eu tivesse percebido antes, murmurou para si mesma, como fazia todos os dias. O condomínio era realmente impressionante. Casas enormes, jardins perfeitos, carros caros, um mundo completamente diferente do seu. O segurança a olhou com desconfiança quando ela se identificou. Vou ligar para confirmar, ele disse, pegando o telefone. Minutos depois, Thalita estava caminhando pela rua principal do condomínio, contando os números das casas. Número 32. Era ali. Uma mansão moderna, toda em vidro e concreto, com um jardim minimalista na frente. Respirou fundo e tocou a campainha. Esperou, segurando sua bolsa gasta com força. Precisava desse emprego. Sua última cliente tinha se mudado para outra cidade e seu orçamento estava mais apertado do que nunca. A porta se abriu e uma senhora de aproximadamente 60 anos com expressão cansada abriu a porta. Você deve ser a nova moça da limpeza. Entre, querida. Sou Dona Paula. Cuido do pequeno Iago quando o pai está trabalhando, o que é quase sempre, explicou a senhora, conduzindo-a para dentro. O senhor Darius deixou instruções sobre o que deve ser feito. Está tudo anotado neste papel. Dona Clélia entregou uma lista detalhada para Thalita. O quarto do menino precisa de atenção especial. Ele tem alergia à poeira. Thalita concordou silenciosamente. Seu olhar foi atraído para uma fotografia na parede. Um homem alto e bonito abraçando uma mulher grávida. Ambos sorriam para a câmera. A esposa dele, comentou Dona Paula, notando seu interesse. Liana, morreu no parto, coitada. O menino nunca conheceu a mãe. Algo apertou no peito de Thalita. Ela conhecia bem a dor de perder alguém amado, mas imaginar uma criança que nunca teve a chance de conhecer a própria mãe, isso parecia ainda mais cruel. O pequeno Iago está no quarto. É um menino quieto, quase não fala. O Sr. Darius deve chegar mais tarde, explicou Dona Paula. Vou mostrar onde ficam os produtos de limpeza. Enquanto seguia a babá pela casa, Thalita pensou em como era injusto. Ela daria qualquer coisa para ter seu filho de volta.
enquanto aquele homem tinha um filho saudável que mal via. A vida realmente sabia como ser irônica em sua crueldade. Começo pela sala ou pelos quartos? Perguntou Talita, tentando afastar os pensamentos dolorosos. Como preferir, querida. Só tente não fazer muito barulho perto do quarto do menino se ele estiver descansando, respondeu Dona Paula. Talita decidiu começar pelo andar de baixo. Trabalhar era sua única fuga, a única maneira de cansar seu corpo o suficiente para que à noite ela pudesse dormir algumas horas sem pesadelos. Limpava cada superfície como se pudesse limpar também sua alma, esfregar para longe a culpa que carregava. Mais cedo naquela mesma manhã, Dários Mendonça vivia em um mundo de vidro e concreto, tão frio e impessoal quanto seu escritório de arquitetura. Desde que Liana havia partido, levando consigo toda a cor e calor de sua vida, ele existia apenas pela metade. A outra metade, a que sabia sorrir e sentir alegria, havia sido enterrada junto com sua esposa há 4 anos. Naquela manhã, como em todas as outras, Dários acordou antes do despertador tocar. 5 horas da manhã. Tomou banho, fez a barba, vestiu um de seus caros ternos escuros, tudo com precisão mecânica. No espelho, viu o mesmo homem de 37 anos, cabelos escuros, olhos cinzentos, expressão séria. Um homem de sucesso por fora, vazio por dentro. Papai? A vozinha veio da porta do quarto. Dários se virou e viu Iago parado ali, ainda de pijama, o cabelo escuro bagunçado, os olhos, tão parecidos com os da mãe, ainda sonolentos. Bom dia, filho. Acordou cedo hoje. Tive um sonho com a mamãe, disse o menino, sua voz tão baixa que Dários quase não ouviu. Aquelas palavras sempre caíam como um peso sobre seus ombros. Como falar de Liana para um filho que nunca a conheceu? Como explicar que, no mesmo dia em que Iago veio ao mundo, o universo havia levado embora a mulher que Dários mais amava? É mesmo? Foi tudo o que conseguiu dizer, voltando a arrumar a gravata para esconder sua emoção. Ela estava sorrindo para mim. Dários sentiu um nó na garganta. Tenho certeza que sim. Vamos tomar café? Na cozinha imaculada, preparou cereal para Iago e um café forte para si mesmo. Era a babá quem geralmente cuidava do café da manhã do filho, mas ela só chegava às 7 horas. Esses raros momentos a sós com Iago eram sempre estranhos, desconfortáveis. Dários não sabia como ser pai. Sabia projetar edifícios impressionantes, comandar uma equipe de arquitetos talentosos, fechar contratos milionários. Mas quando se tratava de conectar-se com seu próprio filho, sentia-se completamente perdido. Hoje vem uma senhora nova para limpar a casa, comentou, tentando preencher o silêncio. A dona Carmen não vem mais? Não, ela está muito doente, mas a agência está mandando alguém para substituí-la. Iago apenas concordou e continuou comendo seu cereal. Aquele silêncio entre eles era normal. Um abismo invisível que Dários não sabia como atravessar. Às 6h45, a babá chegou. Paula, uma senhora de 60 anos, trabalhava com eles desde que Iago nasceu. Era competente, discreta e, acima de tudo, compreensiva quanto à dificuldade de Dários em lidar com a paternidade. Bom dia, Sr. Dários. Bom dia, meu príncipe. Ela disse, entrando na cozinha com seu jeito maternal. Paula, lembre-se que a nova faxineira chega hoje às 8 horas. Por favor, mostre a casa para ela e explique tudo o que precisa ser feito. Claro, senhor. Dários olhou para o relógio. Estava na hora de ir. Pegou sua pasta, beijou rapidamente a testa de Iago, um gesto automático, sem verdadeira conexão, e saiu para mais um dia de trabalho. No escritório, mergulhou em plantas, maquetes e reuniões. Era ali que se sentia seguro, no controle. Mas hoje, por alguma razão, não conseguia se concentrar. Uma inquietação estranha o perseguia, como um pressentimento. Dários, está tudo bem? Perguntou Carlos, seu sócio e amigo de longa data. Você parece distante hoje. Estou bem. Só pensando no projeto do centro comercial.
Carlos não insistiu. Conhecia Dárius há tempo suficiente para saber quando ele não queria conversar. Perto do meio-dia, seu celular tocou. Era Paula. Senhor Dárius, desculpe incomodá-lo, mas achei que deveria saber. A nova faxineira, algum problema com ela? Não exatamente um problema, mas é estranho. Ela é muito parecida com a senhora Liana. A semelhança é impressionante. Dárius sentiu seu coração acelerar. Deve ser coincidência. Provavelmente. Mas achei melhor avisá-lo, para não ser um choque quando o senhor voltar para casa. Depois de desligar, Dárius ficou imóvel em sua cadeira. Parecida com Liana? Impossível. Ninguém era como Liana. Sua Liana, com seus olhos expressivos, seu sorriso luminoso, sua risada que parecia música. Tentou se concentrar no trabalho, mas não conseguiu. Às 3 da tarde, algo incomum aconteceu. Dárius Mendonça, o arquiteto que nunca saía do escritório antes das 8 da noite, anunciou que precisava ir para casa. Dárius dirigia seu carro luxuoso pelas ruas da cidade, com o coração batendo mais rápido do que gostaria de admitir. As palavras de Paula ecoavam em sua mente. A semelhança é impressionante. Não podia ser verdade. Era impossível. Ao chegar em casa, estacionou na garagem e ficou sentado por alguns minutos, tentando se preparar para o que quer que fosse encontrar. Era ridículo, pensou. Estava agindo como um adolescente, não como um homem adulto, um empresário respeitado. Finalmente, respirou fundo e entrou em casa. O cheiro de produto de limpeza foi a primeira coisa que notou. Depois, o som baixo de alguém cantarolando na cozinha. Uma melodia familiar, que fez seu coração parar por um segundo. "Paula!" chamou sua voz mais tensa do que pretendia. A babá apareceu no corredor. "Senhor Dárius, que surpresa! O senhor nunca volta tão cedo. Onde está a nova faxineira?" Paula hesitou, notando sua tensão. "Na cozinha, terminando de limpar os armários." Dárius caminhou decidido até lá, preparando-se mentalmente. Não podia ser tão parecida assim. Paula estava exagerando. Então ele a viu, e o mundo parou. De costas para ele, ela estava organizando algumas panelas. Seus cabelos negros e ondulados estavam presos, exatamente como Liana costumava usar. Sua postura, a forma como se movia, tudo parecia uma réplica perfeita. "Com licença", Dárius disse, sua voz quase falhando. Ela se virou e Dárius sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O rosto oval, os olhos castanhos amendoados, o nariz pequeno e delicado, os lábios cheios. Era como olhar para um espelho do passado, uma fotografia viva de Liana. "Senhor, desculpe, eu não ouvi o senhor chegar", ela disse, e até sua voz tinha a mesma melodia. O mesmo tom suave que havia povoado os sonhos e pesadelos de Dárius por 4 longos anos. Qual é o seu nome?" perguntou, tentando manter a compostura. Thalita Souza. A agência me enviou para substituir a dona Carmen." Thalita, não Liana. Claro que não era Liana. Liana estava morta, enterrada. Isso era apenas uma coincidência cruel, uma piada do destino. "Senhor, está tudo bem?" perguntou Thalita, notando seu rosto pálido. Sim, só voltei mais cedo do trabalho hoje. Pode continuar." Dárius saiu da cozinha rapidamente, buscando refúgio em seu escritório. Fechou a porta e sentou-se, suas mãos tremendo. Era impossível. A semelhança não era apenas grande, era completa, perfeita em cada detalhe. Pegou seu celular e ligou para a agência de empregadas. "Preciso de informações sobre Thalita Souza", disse assim que atenderam. "Vocês têm seu histórico completo? Senhor Mendonça, todas as nossas funcionárias passam por uma verificação de antecedentes rigorosa. Posso garantir que... Não estou questionando isso. Quero saber mais sobre ela. De onde ela veio? Quanto tempo trabalha para vocês?" A mulher do outro lado pareceu confusa. "Bem, ela está conosco há quase 2 anos. Veio recomendada por outra cliente. Tem excelentes referências." "Houve algum problema?" "Não, nenhum problema.
respondeu Darius, desligando em seguida. 2 anos. Então ela não tinha aparecido do nada. Não era um fantasma ou uma alucinação. Era apenas uma mulher comum que, por alguma brincadeira cruel do universo, parecia exatamente com sua esposa morta. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Papai? A voz de Iago veio do outro lado. Entre, filho. O menino entrou, seus olhos brilhando de uma forma que Darius raramente via. Papai, você já viu a moça nova? Ela é muito legal. Ela me ajudou a montar meu quebra-cabeça do espaço. Darius sentiu um aperto no peito. Iago, que geralmente era tão reservado com estranhos, parecia animado com a presença de Talita. Seria porque, inconscientemente, ele também sentia a semelhança com a mãe que nunca conheceu? Que bom, filho, mas lembre-se de não atrapalhar o trabalho dela, certo? Ela disse que não tem problema. Ela gosta de crianças. Claro que gostava. Liana também amava crianças. Sonhava em ter uma casa cheia delas. Iago, você pode ir brincar no seu quarto agora? Papai tem trabalho para fazer. Quando o filho saiu, Darius abriu a gaveta da escrivaninha e pegou uma foto emoldurada. Liana, sorrindo para a câmera em frente à praia, o vento bagunçando seus cabelos. A foto tinha sido tirada durante sua lua de mel. Olhou da foto para a porta, pensando na mulher que estava limpando sua cozinha. A semelhança não era apenas grande, era impossível. 1 semana havia se passado desde que Talita começara a trabalhar na casa dos Mendonça, e cada dia era um exercício de controle para Darius. Ele tinha reorganizado seu horário para sair mais cedo do escritório, chegar em casa quando ela ainda estivesse lá. Não podia explicar essa necessidade de vê-la, mesmo que cada encontro fosse uma nova facada em seu coração enlutado. Naquela tarde, ao entrar em casa, Darius ouviu risadas vindas do quarto de Iago. Parou no corredor, ouvindo. Seu filho, que raramente demonstrava alegria, estava rindo abertamente, e junto com sua risada infantil ouvia-se outra, melodiosa, leve, dolorosamente familiar. Aproximou-se silenciosamente da porta entreaberta e espiou. Talita estava sentada no chão com Iago, ambos cercados por livros infantis. Ela lia uma história, fazendo vozes diferentes para cada personagem, exatamente como Liana costumava fazer quando lia para os sobrinhos. E então o dragão disse... Talita fez uma voz grave e dramática, fazendo Iago cair na risada novamente. Darius sentiu uma mistura confusa de emoções. Raiva, porque aquela estranha estava criando uma conexão que ele mesmo não conseguia ter com seu filho. Gratidão, porque há quanto tempo não ouvia Iago rir assim. E uma dor aguda, porque a cena era como um vislumbre cruel do que poderia ter sido sua vida se Liana não tivesse partido. Papai! Iago notou sua presença e correu até ele. Talita levantou-se rapidamente, ajeitando o uniforme. Desculpe, senhor. Eu terminei a limpeza e o Iago pediu para ler uma história. Não quis dizer não para ele. Não tem problema, Darius respondeu, sua voz mais fria do que pretendia. Mas você não deveria ter terminado seu expediente há meia hora? Sim, senhor. Eu estava de saída quando o Iago me pediu para ler. Perdão se ultrapassei meus limites. Ah, papai, deixa ela ficar mais um pouco. Estamos na parte mais legal da história. Iago implorou, puxando a manga do paletó do pai. Ver seu filho tão animado era raro. Darius hesitou, dividido entre seu desconforto com a presença de Talita e o desejo de ver Iago feliz. Tudo bem, terminem a história. Depois a senhorita Talita precisa ir para casa. Enquanto os dois voltavam à leitura, Darius foi para seu quarto trocar de roupa. No caminho, notou algo que o fez parar. As fotos de Liana, que ele tinha guardado em caixas porque não suportava vê-las todos os dias, estavam dispostas novamente nas prateleiras da sala. "Paula!" chamou sua voz tensa. A babá apareceu, secando as mãos em um pano de prato. "Sim, senhor. Quem tirou as fotos das caixas?" Paula pareceu desconfortável. "Foi o Iago, senhor. Ele estava perguntando sobre a mãe dele ontem."
Então mostrei algumas fotos. Ele quis colocá-las de volta nas prateleiras. Achei que o senhor não se importaria. Da próxima vez, me consulte antes. Darius disse mais bruscamente do que pretendia. Vendo a expressão magoada da babá, suavizou o tom. Desculpe, Paula. É que essas fotos é difícil para mim. Eu entendo, senhor. Mas talvez seja importante para o Iago ter essas memórias da mãe por perto. Darius não respondeu. Como explicar que cada foto era como um pequeno punhal em seu peito? Como dizer que agora, com Thalita na casa, olhar para as fotos de Liana era ainda mais perturbador? Mais tarde, depois que Thalita finalmente foi embora e Iago estava na cama, Darius sentou-se em seu escritório com um copo de uísque. Estava prestes a ligar para a agência e pedir outra faxineira quando ouviu batidas suaves na porta. Posso entrar, senhor? Era Paula. Claro! A babá entrou, parecendo hesitante. Senhor Darius, sei que não é da minha conta, mas o Iago está diferente desde que a Thalita começou a trabalhar aqui. Mais falante, mais alegre. Ele nunca se conectou assim com ninguém além de mim e do senhor. Darius tomou um gole de sua bebida. Notei isso. Sei que deve ser difícil para o senhor, pela semelhança dela com a senhora Liana. Mas talvez isso seja bom para o Iago. As palavras de Paula ficaram ecoando na mente de Darius muito depois que ela saiu. Seria egoísmo de sua parte afastar Thalita apenas porque sua presença o perturbava? Estava privando Iago de uma conexão que claramente o fazia bem? Na manhã seguinte, quando Thalita chegou, Darius a esperava na sala. Bom dia, senhor, ela disse, sempre formal, sempre mantendo distância. Bom dia, Thalita. Eu queria lhe dizer que não tem problema você passar um tempo com Iago depois do trabalho. Se quiser, claro. Thalita pareceu surpresa. Obrigada, senhor. Ele é um menino muito especial. Sim, ele é, concordou Darius, permitindo-se um pequeno sorriso. Enquanto a via se afastar para começar seu trabalho, Darius notou algo que não tinha percebido antes. Por trás da aparência idêntica à de Liana, havia algo diferente em Thalita. Uma tristeza nos olhos, uma sombra que sua esposa nunca tivera, uma dor que, de alguma forma, refletia a sua própria. Thalita estava limpando o banheiro da suíte principal quando seus olhos pararam nos remédios organizados no armário de Darius. Eram todos perfeitamente alinhados, como tudo naquela casa tão organizada e ao mesmo tempo tão vazia de calor. Foi quando um frasco chamou sua atenção. Um nome que ela conhecia bem demais. Um medicamento para controle de dor neuropática, o mesmo que Miguel tomava nos estágios iniciais de sua doença. Sacudiu a cabeça, afastando as lembranças. Era apenas uma coincidência. Muitas condições diferentes exigiam esse tipo de medicamento. Não significava nada. Mas nos dias seguintes, outros detalhes começaram a chamar sua atenção. A forma como Iago às vezes parava no meio de uma brincadeira, um olhar momentâneo de confusão em seus olhos. Como ele parecia se cansar facilmente depois de pouco esforço físico. Como evitava certos alimentos que para a maioria das crianças seriam irresistíveis. Numa tarde, enquanto organizava os brinquedos com ele, Iago deixou cair um bloco de madeira que estava segurando. Não foi nada demais, mas o jeito como aconteceu, seus dedos simplesmente perdendo a força por um segundo, fez Thalita congelar. Iago, você está se sentindo bem hoje? Perguntou, tentando manter a voz casual. Sim, só estou um pouco cansado, respondeu o menino, voltando a empilhar os blocos. Cansado? Você dormiu tarde ontem? Não, eu sempre fico cansado depois de brincar muito. Aquelas palavras simples fizeram um arrepio percorrer a espinha de Thalita. Eram as mesmas palavras que Miguel dizia, meses antes de seu diagnóstico. Você fica cansado todos os dias? Perguntou, tentando não demonstrar seu crescente alarme. Só quando brinco bastante. Papai diz que é porque eu não como direito.
Talita observou Iago com mais atenção durante o resto do dia. Notou como ele segurava o lápis de colorir com força extra, como se compensando por algo, como às vezes piscava repetidamente, como se tentando clarear a visão. Pequenos sinais que para qualquer outra pessoa seriam invisíveis, mas que para uma mãe que tinha visto os mesmos sinais em seu próprio filho, eram como sinais de alerta piscando em vermelho. No dia seguinte, Talita chegou mais cedo. Precisava falar com Paula antes que Dário saísse para o trabalho. Paula, posso te fazer uma pergunta? Disse enquanto ajudava a preparar o café da manhã. Claro, querida. O Iago, ele faz acompanhamento médico regular? Paula a olhou com curiosidade. Sim, como qualquer criança. Por quê? Não sei. Tenho notado que ele se cansa facilmente, e ontem deixou cair um brinquedo da mão como se tivesse perdido a força por um momento. A babá pareceu refletir. Agora que você mencionou, ele tem estado mais cansado ultimamente. Pensei que fosse apenas fase de crescimento. Vocês já fizeram exames neurológicos nele? Neurológicos? Por que faríamos isso? Ele é uma criança saudável. Talita mordeu o lábio, incerta de quanto deveria dizer. É só que algumas coisas que tenho observado me preocupam um pouco. Que coisas? A voz grave de Dárius veio da porta da cozinha, fazendo as duas mulheres se virarem surpresas. Senhor Dárius, não ouvimos o senhor chegar, disse Paula, parecendo culpada. Estavam falando sobre meu filho. Quero saber exatamente o que está acontecendo, ele disse, seu olhar fixo em Talita. Ela respirou fundo. Senhor, não quero me intrometer, mas tenho notado alguns sinais no Iago que me preocupam. A forma como ele se cansa facilmente, pequenas falhas na coordenação motora, a maneira como às vezes parece perder o foco momentaneamente. E o que te faz pensar que isso é motivo de preocupação? Crianças se cansam, crianças derrubam coisas. Eu sei, mas... Talita hesitou. Seria certo compartilhar sua experiência pessoal. Seria justo impor seu próprio trauma a esta família. Mas, e se ela estivesse certa? E se Iago realmente tivesse a mesma condição que levara Miguel? Mas o quê? Pressionou Dárius, claramente irritado com sua hesitação. Eu reconheço esses sinais porque meu filho tinha os mesmos antes de ser diagnosticado com uma doença rara. O silêncio que seguiu foi pesado. Paula olhava de um para o outro, claramente desconfortável. Seu filho? Dárius finalmente perguntou, sua voz mais suave. Sim, Miguel, ele faleceu há 2 anos. Tinha 4 anos, a mesma idade de Iago. Dárius a olhou como se a visse pela primeira vez, não como um fantasma de Liana, mas como uma pessoa real, com sua própria história, sua própria dor. Sinto muito pela sua perda, ele disse automaticamente. Mas Iago não tem nenhuma condição médica. Ele faz check-ups regulares. A condição de Miguel não foi detectada em exames regulares. Talita explicou, sentindo um nó na garganta ao falar do filho. Foi preciso uma bateria de exames específicos, depois que os sintomas se tornaram mais graves. E você acha que meu filho tem a mesma doença rara que o seu? O tom de Dárius agora misturava incredulidade e irritação. Com base em quê? Porque ele derrubou um brinquedo. Não é só isso, senhor. É um conjunto de pequenos sinais que você está procurando porque perdeu seu filho. Dárius a interrompeu. Entendo sua dor, Talita, realmente entendo. Mas você está projetando sua tragédia em minha família. As palavras dele a atingiram com força. Estava mesmo fazendo isso? Vendo fantasmas onde não existiam por causa de seu próprio trauma? Talvez o senhor esteja certo, ela disse baixinho. Desculpe se ultrapassei meus limites. Dárius verificou seu relógio. Tenho que ir para o escritório. Paula, por favor, marque uma consulta com o Dr. Roberto para Iago, apenas para garantir. E Talita? Sim, senhor. Vamos deixar os diagnósticos para os médicos, certo? Depois que ele saiu, Paula colocou uma mão reconfortante no ombro de Talita.
Não leve para o lado pessoal. Ele é muito protetor com Iago. É tudo o que ele tem. Talita concordou, mas não conseguiu afastar a sensação de alarme. Conhecia aqueles sinais. Sabia o que eles podiam significar. E sabia, melhor do que ninguém, o preço terrível de ignorá-los por muito tempo. 3 dias haviam se passado desde a conversa na cozinha e o clima na casa dos Mendonça estava tenso. Darius havia levado Iago ao pediatra, Dr. Roberto, um médico experiente que acompanhava o menino desde o nascimento. Como esperado, o médico garantiu que Iago estava perfeitamente saudável. A faxineira está vendo coisas onde não existem, Darius disse a Paula quando retornou da consulta. O doutor Roberto não encontrou nada de anormal. Desde então, Darius mal dirigia a palavra a Talita. Quando chegava em casa e a encontrava, limitava-se a cumprimentos frios. Ela entendia sua raiva. Quem era ela, afinal, para questionar a saúde de seu filho? Uma simples faxineira que não conhecia a família há mais de algumas semanas. Naquela manhã, Talita estava limpando as janelas da sala quando Darius chegou inesperadamente. Ela o observou pelo reflexo do vidro. O modo como ele jogou as chaves na mesa, a tensão em seus ombros, a expressão fechada. "Bom dia, senhor", Talita disse baixinho. Darius a olhou como se estivesse decidindo se respondia ou não. "Bom dia", disse finalmente, mas seu tom deixava claro que a conversa terminava ali. Ela continuou seu trabalho em silêncio, consciente de que estava pisando em terreno perigoso. Talvez estivesse errada sobre Iago. Talvez estivesse apenas projetando seus medos, como Darius havia sugerido. "Papai, você chegou cedo." A voz animada de Iago quebrou a tensão. O menino entrou correndo na sala, um desenho na mão. "Olha o que eu fiz." Darius sorriu. Um sorriso real, não aquele que usava em reuniões de negócios. "Deixa eu ver, filho." O desenho mostrava 3 figuras de palito, um homem alto, uma criança e uma mulher. "É você, eu e a Talita", explicou Iago orgulhosamente. Darius olhou para o desenho, depois para Talita. Seu sorriso desapareceu. "É muito bonito, filho. Mas a Talita não é parte da nossa família. Ela trabalha para nós." As palavras caíram como pedras no silêncio da sala. Talita sentiu o rosto queimar de vergonha. "Mas ela lê histórias para mim e brinca comigo", protestou Iago. "Porque ela é paga para estar aqui", Darius respondeu, sua voz mais dura do que pretendia. Os olhos de Iago se encheram de lágrimas. "Você está bravo comigo?" Darius pareceu perceber seu erro. Ajoelhou-se na frente do filho. "Claro que não, filho. Nunca estaria bravo com você. Só estou tentando explicar que..." De repente, Iago deixou cair o desenho. Seus pequenos dedos simplesmente se abriram, como se tivessem perdido toda a força. Ao mesmo tempo, seus olhos ficaram desfocados por um momento. "Iago!" Darius chamou, preocupação instantânea em sua voz. O menino piscou algumas vezes. "Desculpa, papai." O desenho caiu. Talita observava a cena, seu coração acelerado. Aquilo não era normal, era exatamente como acontecia com Miguel. "Iago, você está se sentindo bem?" ela perguntou, aproximando-se. "Estou com um pouco de sono", respondeu o menino, esfregando os olhos. Darius olhou para Talita, e ela viu algo em seus olhos. Um lampejo momentâneo de medo, rapidamente mascarado por irritação. "Iago, por que não vai brincar no seu quarto um pouco? Papai precisa falar com a Talita." Assim que o menino saiu, Darius se virou para ela. "O que você está fazendo?" perguntou em voz baixa. "Como assim? Você está procurando sinais de doença no meu filho. Está alimentando essa ideia absurda." "Senhor, eu só perguntei se ele estava bem porque você quer que ele esteja doente", Darius a interrompeu. "Você perdeu seu filho e de alguma forma doentia. Quer que meu filho tenha a mesma condição. Como pode dizer isso? Eu jamais desejaria essa dor para qualquer criança, para qualquer pai." Ela respondeu. "Então pare de procurar fantasmas. Iago está perfeitamente saudável. O pediatra confirmou isso." "Médicos podem errar", Talita disse, antes que pudesse se conter.
O pediatra de Miguel também dizia que ele estava saudável, até que não estava mais. Darius deu um passo em sua direção, seu rosto vermelho de raiva. Você está ultrapassando todos os limites. Primeiro, aparece na minha casa com esse rosto que parece uma piada cruel do destino. Depois, tenta criar laços com meu filho, fazendo-o desenhar você como parte da nossa família. E agora, tenta me convencer de que ele está morrendo? Eu nunca disse isso, Thalita respondeu, lágrimas nos olhos. Estou tentando evitar que aconteça com Iago o que aconteceu com Miguel. Não mencione seu filho e o meu na mesma frase, Darius disse, sua voz fria como gelo. Você está proibida de ficar sozinha com Iago. Não quero que alimente medos nele com suas teorias malucas. O senhor está cometendo um erro terrível, Thalita disse com lágrimas nos olhos. O erro foi meu em permitir que você continuasse trabalhando aqui depois da primeira vez que levantou essas suspeitas. Eu deveria ter confiado no meu instinto. Seu instinto de pai deveria estar gritando para investigar mais, para garantir que seu filho está realmente bem. Não me diga como ser pai, ele explodiu. Você não tem ideia do que passei, do que passo todos os dias tentando criar meu filho sozinho. E você não tem ideia do que é perder um filho, porque ninguém acreditou em você quando disse que algo estava errado. Eles estavam frente a frente agora, ambos respirando pesadamente, anos de dor e raiva finalmente encontrando um escape. Saia da minha casa, Darius disse finalmente. Está demitida. Uma semana se passou desde que Thalita foi demitida. Ela tentou seguir com sua vida, aceitar outros trabalhos, mas não conseguia parar de pensar em Iago. Aqueles pequenos sinais que vira, a forma como seus dedinhos perderam a força, o cansaço constante, eram como fantasmas que a perseguiam. Numa quinta-feira chuvosa, Thalita estava limpando o apartamento de sua nova cliente quando seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Thalita? Era a voz de Paula, a babá de Iago. Ela parecia estar chorando. Paula? O que aconteceu? É o Iago. Ele desmaiou na escola. Estamos no hospital agora. Thalita sentiu seu coração parar. Qual hospital? Santa Clara. Thalita, os médicos estão fazendo exames, mas ninguém sabe o que ele tem. O Sr. Darius está desesperado. Estou indo para aí. Sem pensar duas vezes, Thalita pegou sua bolsa e saiu correndo. Não importava que tivesse sido demitida, que Darius a odiasse. Só importava Iago. O Hospital Santa Clara ficava do outro lado da cidade. Thalita pegou 2 ônibus, a chuva caindo forte lá fora, encharcando seus sapatos cada vez que precisava correr para uma parada. Durante todo o trajeto, rezava silenciosamente, implorando para que não fosse o que ela temia. Quando finalmente chegou ao hospital, estava completamente molhada e ofegante. Correu até a recepção. Iago Mendonça, onde ele está? A recepcionista verificou no computador. Setor pediátrico, 3º andar, mas só familiares podem entrar. Eu sou amiga da família. Por favor, é importante. Algo em seu rosto desesperado deve ter convencido a mulher, que concordou com a cabeça. 3º andar, ala B. No elevador, Thalita tentou se acalmar. O que diria a Darius? Ele provavelmente a expulsaria assim que a visse, mas tinha que tentar. Pelo Iago. As portas do elevador se abriram e ela viu Paula sentada em uma das cadeiras da sala de espera, rosto vermelho de tanto chorar. Paula! A babá levantou o olhar e, ao ver Thalita, levantou-se e correu para abraçá-la. Você veio. Graças a Deus você veio. Como ele está? Não sabemos. Os médicos estão com ele há horas. Fizeram vários exames. O Sr. Darius está lá dentro com eles. O que aconteceu exatamente? Paula enxugou as lágrimas. Iago estava na escola. Disseram que ele simplesmente caiu durante o recreio. Quando chegou aqui, teve outra, não sei como chamar, como um desmaio, mas diferente. O corpo dele ficou rígido, os olhos reviraram. Uma convulsão, Thalita disse, sentindo o sangue gelar em suas veias, assim como Miguel. Sim, isso,
Os médicos não sabem o que causou, estão tentando descobrir. Nesse momento, as portas do final do corredor se abriram e Darius apareceu. Seu rosto estava pálido, olhos vermelhos, cabelo despenteado. Parecia ter envelhecido 10 anos desde a última vez que Thalita o vira. Quando seus olhos pararam nela, Thalita esperou ver raiva, indignação. Em vez disso, viu alívio. "Thalita", ele disse, caminhando rapidamente em sua direção. "Você veio?" "Paula me ligou." "Como está o Iago?" Darius passou a mão pelos cabelos, um gesto de puro desespero. "Eles não sabem. Fizeram exames de sangue, uma tomografia. Estão falando em fazer uma ressonância magnética. Mencionaram várias possibilidades, nenhuma boa. Você disse aos médicos sobre os sintomas anteriores, o cansaço, a fraqueza nas mãos?" Darius baixou os olhos, a culpa evidente em seu rosto. "Sim, disse tudo. Inclusive que você tinha notado antes, que tentou me avisar." Thalita sentiu uma pontada no peito. Não queria estar certa, daria tudo para estar errada. "Thalita", Darius continuou, sua voz quase um sussurro. "O médico mencionou uma possibilidade, uma doença rara, neurogenética. Perguntou se havia histórico na família. Eu disse que não, mas lembrei do que você disse, sobre seu filho." Ele levantou os olhos que agora estavam cheios de lágrimas. "Era isso? Era essa a doença que ele tinha?" Antes que Thalita pudesse responder, um médico apareceu na porta. "Senhor Mendonça, podemos conversar sobre os resultados preliminares." Darius olhou para o médico, depois para Thalita. Por um momento pareceu perdido, sem saber o que fazer. "Doutor", ele disse finalmente, "essa é Thalita Souza. Ela conhece a condição que suspeitamos. O filho dela..." O médico olhou para Thalita com interesse renovado. "A senhora tem um filho com condição neurogenética?" "Tinha", Thalita corrigiu, sentindo a familiar dor no peito. "Ele faleceu há 2 anos. Síndrome de Leigh." O médico arregalou os olhos. "É exatamente o que suspeitamos no caso do Iago. A senhora poderia nos acompanhar? Sua experiência seria muito valiosa." Darius estendeu a mão para Thalita, um gesto silencioso de súplica. Ela hesitou apenas por um segundo antes de aceitar, sentindo a mão forte e quente dele, segurando a sua como se fosse um salva-vidas no meio de uma tempestade. Juntos, seguiram o médico até uma pequena sala de consulta. Lá, ele mostrou os resultados dos exames iniciais, apontando anomalias que Thalita conhecia bem demais. "Os sintomas que a senhora observou", o médico disse, "foram importantes para nossa suspeita diagnóstica. Se confirmarmos, o fato de termos detectado tão cedo pode fazer toda a diferença no tratamento." "Há tratamento?" Darius perguntou, esperança súbita em sua voz. "Não há cura", o médico explicou gentilmente, "mas há protocolos que podem retardar significativamente a progressão, especialmente quando iniciados precocemente." "Miguel foi diagnosticado tarde demais", Thalita disse baixinho. Já estava muito avançado. Darius apertou sua mão mais forte. Não havia mais raiva em seus olhos, apenas uma gratidão profunda e uma súplica silenciosa para que ela não o deixasse enfrentar aquilo sozinho. "Posso ver o Iago?" Thalita perguntou. O médico olhou para Darius, que concordou imediatamente. "Por favor." Minutos depois, estavam ao lado do leito onde Iago dormia, conectado a monitores que apitavam suavemente. Parecia tão pequeno, tão frágil naquela cama de hospital. Thalita se aproximou, acariciando de leve os cabelos escuros do menino. Sentiu Darius parado logo atrás dela, sua presença forte e ao mesmo tempo quebrada. "Precisamos começar o tratamento imediatamente", ela disse, sem tirar os olhos de Iago. Naquele momento, enquanto observavam o menino adormecido, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado entre eles. Não eram mais patrão e empregada, nem estranhos ligados por uma coincidência cruel. Eram 2 pessoas unidas pelo amor a uma criança e pela determinação feroz de salvá-la. Os dias seguintes foram intensos.
Batalhões de médicos, exames, termos médicos complexos e decisões difíceis. O diagnóstico se confirmou. Síndrome de Leigh, a mesma condição rara que havia levado o filho de Thalita. Iago foi transferido para a unidade de terapia intensiva pediátrica. Seu pequeno corpo lutava contra os efeitos da doença que silenciosamente havia começado a atacar seu sistema neurológico. As luzes frias e o constante bip das máquinas traziam de volta memórias dolorosas para Thalita, mas ela se mantinha firme por Iago e por Darius. Seu filho está tendo uma chance que Miguel não teve, explicou o Dr. Felipe, o neurologista pediátrico que assumiu o caso. O diagnóstico precoce nos permite iniciar o protocolo de tratamento antes que haja danos irreversíveis. Darius, sentado na cadeira ao lado do leito de Iago, olhava para o médico como se tentasse absorver cada palavra, cada fio de esperança. Estava abatido, com olheiras profundas e a barba por fazer. Não havia saído do hospital desde a internação. "E quais são as chances?" perguntou, sua voz rouca de tanto chorar silenciosamente quando pensava que ninguém estava vendo. O médico trocou um olhar com Thalita antes de responder. "Cada caso é único. Mas posso dizer com certeza que se a convulsão tivesse ocorrido sem atendimento imediato, ou se tivéssemos demorado mais para identificar a condição, o cenário seria muito diferente." Darius olhou para Thalita, que estava do outro lado da cama, segurando a mãozinha de Iago. Seus olhos encontraram os dela, aqueles mesmos olhos que tanto o atormentaram por sua semelhança com Liana, mas que agora via de forma completamente diferente. "Obrigado", ele sussurrou. Thalita apenas concordou, incapaz de falar através do nó em sua garganta. O médico se retirou, deixando-os sozinhos com Iago. O menino dormia, os medicamentos mantendo-o sedado enquanto seu corpo se estabilizava. "Você não precisa ficar aqui o tempo todo", Darius disse após um longo silêncio. "Sei que você tem outros compromissos, outros trabalhos. Não há lugar onde eu precise estar mais do que aqui", respondeu Thalita com simplicidade. Darius a olhou como se a visse pela primeira vez. Não como um fantasma de Liana, não como uma empregada, mas como ela realmente era, uma mulher de força extraordinária que, mesmo após perder o que tinha de mais precioso, ainda tinha compaixão suficiente para ajudar os outros. "Eu fui tão injusto com você", ele disse baixinho. "Tão cruel. Você estava protegendo seu filho." "Não, estava protegendo a mim mesmo, meu orgulho, minha negação." Ele passou a mão pelo rosto cansado. "Desde que Liana morreu, tenho vivido como um fantasma. Funcionando, mas não vivendo de verdade. E Iago pagou o preço por isso. Não se culpe, a doença não é culpa sua. Mas não perceber os sinais, não dar atenção quando você tentou me alertar, isso é culpa minha." Thalita contornou a cama e se aproximou de Darius. Hesitante, colocou a mão em seu ombro. Ouvir que seu filho pode estar doente é o pesadelo de qualquer pai. Você reagiu como qualquer um reagiria. Você não reagiu assim com Miguel. Reagi sim. No começo, também não quis acreditar. Também me disseram que eu estava exagerando, vendo problemas onde não existiam. Ela deu um suspiro triste. A diferença é que quando finalmente acreditei, já era tarde demais para ele. Darius cobriu a mão dela com a sua. "Não será tarde demais para Iago. Graças a você." Nesse momento, os olhos do menino se abriram. Piscou algumas vezes, confuso, até que seu olhar focou nos dois adultos ao lado de sua cama. "Papai", sua voz era fraca, quase um sussurro. "Estou aqui, filho", Darius respondeu imediatamente, inclinando-se para mais perto. "Thalita também está aqui?" perguntou, seus olhos procurando por ela. "Estou aqui, querido", ela disse, apertando de leve sua mãozinha. Um pequeno sorriso apareceu nos lábios de Iago. "Sabia que você ia voltar." Thalita sentiu as lágrimas que tinha segurado por dias finalmente transbordarem. "Claro que voltei. Nunca deixaria você sozinho."
Iago olhou de um para o outro, seus olhos infantis de alguma forma captando a mudança entre eles. Vocês não estão mais bravos um com o outro? Dários e Talita trocaram um olhar carregado de emoção. Não, filho, respondeu Dários. Não estamos mais bravos. Que bom, murmurou Iago, seus olhos começando a se fechar novamente. Porque eu quero que sejamos uma família. As palavras simples e diretas, típicas de uma criança, caíram como pedras em águas paradas, criando ondas que nenhum dos dois adultos estava preparado para enfrentar. Quando Iago voltou a dormir, Dários olhou para Talita com olhos novos, como se a névoa que o impedira de realmente vê-la finalmente tivesse se dissipado. Não via mais o rosto de Liana sobreposto ao dela. Via Talita, sua força, sua compaixão, sua capacidade de perdoar. Quando eu abri a porta naquele primeiro dia, ele disse baixinho, achei que estava vendo um fantasma, mas não era Liana quem estava ali, era você. O universo não estava me pregando uma peça cruel, estava me enviando um anjo da guarda para meu filho. Talita baixou os olhos, emocionada demais para falar. Por favor, continuou Dários, segurando sua mão com força. Fique conosco, não como empregada, como parte de nossas vidas. Ela levantou os olhos para encontrar os dele. Você tem certeza? Não é apenas gratidão falando? É gratidão, sim, uma gratidão tão profunda que palavras jamais poderão expressar. Ele apertou sua mão. Mas é mais do que isso. É admiração, é respeito, é algo que eu achei que nunca mais sentiria por ninguém depois de Liana. Capítulo 9. A Ponte da Dor. A noite caía sobre a cidade, pintando o céu de tons alaranjados e roxos. No quarto de hospital, as luzes estavam baixas. Iago dormia tranquilamente, seu quadro estável, após uma semana de tratamento intensivo. Os médicos estavam otimistas, embora cautelosos. A batalha seria longa, mas agora havia esperança. Dários e Talita estavam sentados lado a lado, na pequena varanda anexa ao quarto, observando o pôr do sol. Um silêncio confortável os envolvia, o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que compartilharam uma tempestade e sobreviveram juntas. Conte-me sobre Miguel, Dários pediu suavemente, sua voz quase um sussurro. Talita olhou para ele surpresa. Ninguém nunca pedia para ela falar sobre Miguel. As pessoas geralmente evitavam o assunto, como se mencionar seu nome pudesse invocar a tragédia. O que você quer saber? Perguntou, sentindo o familiar aperto no peito que sempre vinha quando pensava no filho. Tudo. Como ele era. O que ele gostava. Como era seu sorriso. Ela respirou fundo, fechando os olhos por um momento. Quando os abriu, havia um brilho de lágrimas, mas também um sorriso suave. Miguel era radiante. Não consigo pensar em outra palavra. Mesmo nos piores dias da doença, ele tinha esse jeito de iluminar tudo ao seu redor. Ela fez uma pausa, as memórias inundando sua mente. Ele amava dinossauros, sabia o nome de todos, até os mais difíceis de pronunciar. E tinha uma risada que fazia qualquer pessoa sorrir ao ouvir. Dários a observava com atenção, absorvendo cada palavra, cada expressão em seu rosto. Ele era corajoso, continuou Talita. Tão corajoso. Nunca reclamava das injeções, dos exames, dizia que eram picadas de mosquito. Ele me ensinava a ser forte, sabe? Uma criança de 4 anos me dando lições de coragem. Sua voz falhou, e Dários pegou sua mão, apertando-a gentilmente. Sinto muito, ele disse. Sei que palavras não ajudam, mas sinto muito mesmo. Talita enxugou uma lágrima. O mais difícil não foi vê-lo partir, foi continuar vivendo depois. Acordar todos os dias sabendo que ele não estaria lá. Passar pelo quarto dele e ver todos aqueles brinquedos silenciosos. Por isso você guarda o quarto dele intacto? Ela concordou. Não consigo desfazer. É como se, enquanto o quarto estiver lá, uma parte dele também estiver. Entendo isso melhor do que você imagina. Dários confessou.
Quando Liana morreu, não consegui me desfazer de nada que fosse dela. Suas roupas ainda estão no closet, seus livros na estante, seu perfume no banheiro. Como ela era? Thalita perguntou suavemente. Darius olhou para o horizonte, onde o sol quase desaparecia. Ela era vida pura, sempre em movimento, sempre planejando algo novo. Arquiteta também, nos conhecemos na faculdade. Ela tinha essa maneira de ver beleza em tudo, até nas coisas mais simples. Parece uma pessoa maravilhosa. Era. Darius virou-se para encará-la. Quando você apareceu na minha porta, foi como um soco no estômago. Não apenas pela aparência física, mas porque havia algo na sua energia que me lembrou dela. Aquela força interior, sabe? Thalita baixou os olhos. Deve ter sido muito difícil para você. Foi. Mas agora percebo que foi também um presente, como se o universo estivesse dizendo que era hora de seguir em frente. Ele fez uma pausa. Thalita, preciso te pedir perdão, pela forma como te tratei, pelas coisas que disse. Não há nada para perdoar. Você estava tentando proteger Iago. Não, estava tentando me proteger da dor, da possibilidade de outra perda. Ele apertou sua mão com mais força. Você, por outro lado, enfrentou seu pior pesadelo para ajudar meu filho. Isso é uma coragem que eu mal posso compreender. Ficaram em silêncio por alguns momentos, cada um perdido em seus próprios pensamentos, mas conectados por suas mãos entrelaçadas. Como você soube? Darius perguntou finalmente. Como identificou os sinais tão cedo, quando nem mesmo os médicos perceberam? Thalita deu um sorriso triste. Quando você vive uma experiência assim, seus olhos se abrem para detalhes que a maioria das pessoas não percebe. A maneira como Iago segurava os objetos, o cansaço depois de pouco esforço, a forma como às vezes parecia perder o foco por um segundo, eram exatamente os mesmos sinais que eu ignorei com Miguel até ser tarde demais. Você não ignorou. Os médicos disseram que era normal. E eu acreditei neles, em vez de confiar no meu instinto. Ela olhou para dentro do quarto onde Iago dormia. Por isso fiquei tão insistente com você. Não podia deixar acontecer de novo. Não podia ficar parada vendo outra criança. Sua voz falhou e Darius a puxou para perto, envolvendo-a em um abraço. Thalita ficou tensa por um momento, surpresa com o gesto, mas logo relaxou, permitindo-se ser confortada pela primeira vez em muito tempo. Você salvou meu filho, Darius sussurrou contra seus cabelos. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Só quero que ele fique bem. Ele vai ficar. Graças a você temos esperança agora. Quando se afastaram, algo havia mudado entre eles. Uma barreira invisível havia caído, substituída por uma conexão que ia além das circunstâncias que os uniram. Posso te perguntar algo pessoal? Darius hesitou. O pai de Miguel, ele não está mais no cenário, Thalita completou. Ele saiu quando Miguel tinha 1 ano. Não aguentou a pressão quando os primeiros sintomas começaram a aparecer. Darius balançou a cabeça, indignado. Como alguém pode abandonar um filho doente, uma mulher que está lutando sozinha? Nem todo mundo tem sua força, Darius. Minha força? Ele deu uma risada amarga. Eu nem sequer conseguia olhar para meu filho sem ver a mulher que perdi. Que tipo de força é essa? A força de continuar, apesar da dor. De criar seu filho sozinho, mesmo quando cada momento era uma lembrança do que você perdeu. Ela tocou o rosto dele suavemente. Não se diminua. O que você fez, o que está fazendo por Iago, é admirável. O toque dela era quente, reconfortante. Darius fechou os olhos por um momento, permitindo-se sentir algo além da dor pela primeira vez em 4 anos. Sabe o que é estranho? Ele disse, abrindo os olhos para olhá-la. No começo, eu só conseguia ver Liana quando olhava para você. Agora vejo apenas Thalita, e é essa pessoa que eu... Ele parou inseguro. Que você o quê? Ela perguntou baixinho. Que eu quero conhecer melhor. Completou sua voz um misto de esperança e medo. Se você permitir. Antes que Thalita pudesse responder, Milionário Viúvo e a Faxineira.
Uma história de redenção. Capítulo 1. O santuário vazio. A dor de perder um filho é como nenhuma outra no mundo. Talita sabia disso melhor do que ninguém. Há 2 anos, o quarto de Miguel permanecia intocado em seu pequeno apartamento, como um santuário à memória de um menino que nunca chegaria aos 5 anos de idade. Todos os dias, ela acordava com o mesmo peso no peito, aquela sensação sufocante de que poderia ter feito mais, notado os sinais antes, salvado seu pequeno. Naquela manhã de segunda-feira, enquanto se preparava para mais um dia de trabalho como faxineira, Talita olhou seu reflexo no espelho do banheiro. Seus olhos castanhos, antes cheios de vida, agora pareciam vazios, distantes. Seus cabelos negros e ondulados estavam presos em um rabo de cavalo simples. Não havia motivo para se arrumar mais. Não havia motivo para sorrir. Mais um dia, Miguel. Ela sussurrou para a foto do filho que mantinha na mesa de cabeceira. Mamãe está indo trabalhar. Talita tinha uma rotina rigorosa. Sair de casa às 6h30 da manhã, pegar 2 ônibus, chegar às casas dos clientes às 8 horas. Limpar, esfregar, organizar vidas que não eram suas. Ver quartos de crianças que não eram Miguel, brinquedos que seu filho nunca mais tocaria. Era sua forma de punição, sua penitência. Bom dia, Dona Maria, ela cumprimentou a vizinha idosa no corredor. Está um dia bonito hoje. Está mesmo, querida. Você vai para o trabalho novo hoje, não é? Sim, uma casa nova. No condomínio Flores do Campo. Nossa, aquele lugar de gente rica. Tomara que paguem bem. Talita apenas sorriu. O dinheiro não importava tanto. Nada realmente importava desde que Miguel se foi. No ônibus, Talita olhava pela janela sem realmente ver a cidade passando. Em sua mente passavam as imagens daquele dia terrível. Miguel sentindo-se cansado demais para brincar. A febre que não baixava. O médico dizendo que era apenas uma gripe. Depois, as convulsões, a corrida para o hospital, os exames revelando uma doença genética rara que ela nunca tinha ouvido falar. E então, o som mais horrível do mundo. O bip contínuo da máquina quando o coração de seu filho parou de bater. Se eu tivesse percebido antes, murmurou para si mesma como fazia todos os dias. O condomínio era realmente impressionante. Casas enormes, jardins perfeitos, carros caros, um mundo completamente diferente do seu. O segurança a olhou com desconfiança quando ela se identificou. Vou ligar para confirmar, ele disse pegando o telefone. Minutos depois, Talita estava caminhando pela rua principal do condomínio, contando os números das casas. Número 32. Era ali, uma mansão moderna, toda em vidro e concreto, com um jardim minimalista na frente. Respirou fundo e tocou a campainha. Esperou, segurando sua bolsa gasta com força. Precisava desse emprego. Sua última cliente tinha se mudado para outra cidade e seu orçamento estava mais apertado do que nunca. A porta se abriu e Talita levantou os olhos. O homem que apareceu era alto, com ombros largos e cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas. Estava vestido formalmente, como se estivesse pronto para uma reunião importante. Mas não foi sua aparência que fez Talita congelar. Foi sua expressão. O homem a olhava como se tivesse visto um fantasma. Seu rosto pálido, seus olhos arregalados, sua boca entreaberta em choque. Com licença, sou a nova faxineira, Talita disse, sentindo-se desconfortável com aquele olhar. O homem continuou em silêncio, estudando cada detalhe de seu rosto com uma intensidade perturbadora. Senhor, está tudo bem? Ele finalmente falou, sua voz quase um sussurro. Liana? Não, senhor. Meu nome é Talita. A agência me enviou para o serviço de limpeza. O homem piscou várias vezes, como se tentasse acordar de um sonho. Desculpe, ele disse, dando um passo para trás. Entre, por favor. Talita entrou na casa, sentindo que havia algo muito estranho acontecendo. O que ela não sabia era que acabava de entrar em uma história que mudaria sua vida para sempre. Capítulo 2. O Castelo do Silêncio.
Dários Mendonça vivia em um mundo de vidro e concreto, tão frio e impessoal quanto seu escritório de arquitetura. Desde que Liana havia partido, levando consigo toda a cor e calor de sua vida, ele existia apenas pela metade. A outra metade, a que sabia sorrir e sentir alegria, havia sido enterrada junto com sua esposa há 4 anos. Naquela manhã, como em todas as outras, Dários acordou antes do despertador tocar, 5 horas da manhã. Tomou banho, fez a barba, vestiu um de seus caros ternos escuros, tudo com precisão mecânica. No espelho, viu o mesmo homem de 37 anos, cabelos escuros, olhos cinzentos, expressão séria, um homem de sucesso por fora, vazio por dentro. Papai? A vozinha veio da porta do quarto. Dários se virou e viu Iago parado ali, ainda de pijama, o cabelo escuro bagunçado, os olhos, tão parecidos com os da mãe, ainda sonolentos. Bom dia, filho. Acordou cedo hoje. Tive um sonho com a mamãe, disse o menino, sua voz tão baixa que Dários quase não ouviu. Aquelas palavras sempre caíam como um peso sobre seus ombros. Como falar de Liana para um filho que nunca a conheceu? Como explicar que no mesmo dia em que Iago veio ao mundo, o universo havia levado embora a mulher que Dários mais amava? É mesmo? Foi tudo o que conseguiu dizer, voltando a arrumar a gravata para esconder sua emoção. Ela estava sorrindo para mim. Dários sentiu um nó na garganta. Tenho certeza que sim. Vamos tomar café? Na cozinha imaculada, preparou cereal para Iago e um café forte para si mesmo. Era a babá, quem geralmente cuidava do café da manhã do filho, mas ela só chegava às 7 horas. Esses raros momentos a sós com Iago eram sempre estranhos, desconfortáveis. Dários não sabia como ser pai. Sabia projetar edifícios impressionantes, comandar uma equipe de arquitetos talentosos, fechar contratos milionários. Mas quando se tratava de conectar-se com seu próprio filho, sentia-se completamente perdido. Hoje vem uma senhora nova para limpar a casa, comentou, tentando preencher o silêncio. A dona Carmen não vem mais? Não, ela está muito doente, mas a agência está mandando alguém para substituí-la. Iago apenas concordou e continuou comendo seu cereal. Aquele silêncio entre eles era normal, um abismo invisível que Dários não sabia como atravessar. Às 6h45, a babá chegou. Paula, uma senhora de 60 anos, trabalhava com eles desde que Iago nasceu. Era competente, discreta e, acima de tudo, compreensiva quanto à dificuldade de Dários em lidar com a paternidade. Bom dia, Sr. Dários. Bom dia, meu príncipe, ela disse, entrando na cozinha com seu jeito maternal. Paula, lembre-se que a nova faxineira chega hoje às 8 horas. Por favor, mostre a casa para ela e explique tudo o que precisa ser feito. Claro, senhor. Dários olhou para o relógio. Estava na hora de ir. Pegou sua pasta, beijou rapidamente a testa de Iago, um gesto automático, sem verdadeira conexão, e saiu para mais um dia de trabalho. No escritório, mergulhou em plantas, maquetes e reuniões. Era ali que se sentia seguro, no controle. Mas hoje, por alguma razão, não conseguia se concentrar. Uma inquietação estranha o perseguia, como um pressentimento. Dários, está tudo bem? Perguntou Carlos, seu sócio e amigo de longa data. Você parece distante hoje. Estou bem. Só pensando no projeto do centro comercial. Carlos não insistiu. Conhecia Dários há tempo suficiente para saber quando ele não queria conversar. Perto do meio-dia, seu celular tocou. Era Paula. Senhor Dários, desculpe incomodá-lo, mas achei que deveria saber. A nova faxineira, algum problema com ela? Não exatamente um problema, mas é estranho. Ela é muito parecida com a senhora Liana. A semelhança é impressionante. Dários sentiu seu coração acelerar. Deve ser coincidência. Provavelmente. Mas achei melhor avisá-lo, para não ser um choque quando o senhor voltar para casa.
Depois de desligar, Darius ficou imóvel em sua cadeira. Parecida com Liana? Impossível. Ninguém era como Liana. Sua Liana, com seus olhos expressivos, seu sorriso luminoso, sua risada que parecia música. Tentou se concentrar no trabalho, mas não conseguiu. Às 3 da tarde, algo incomum aconteceu. Darius Mendonça, o arquiteto que nunca saía do escritório antes das 8 da noite, anunciou que precisava ir para casa. Rabbi Tzidko, capítulo 3. O fantasma na porta. Darius dirigia seu carro luxuoso pelas ruas da cidade, com o coração batendo mais rápido do que gostaria de admitir. As palavras de Paula ecoavam em sua mente. A semelhança é impressionante. Não podia ser verdade. Era impossível. Ao chegar em casa, estacionou na garagem e ficou sentado por alguns minutos, tentando se preparar para o que quer que fosse encontrar. Era ridículo, pensou. Estava agindo como um adolescente, não como um homem adulto, um empresário respeitado. Finalmente, respirou fundo e entrou em casa. O cheiro de produto de limpeza foi a primeira coisa que notou. Depois, o som baixo de alguém cantarolando na cozinha. Uma melodia familiar, que fez seu coração parar por um segundo. "Paula!" chamou sua voz mais tensa do que pretendia. A babá apareceu no corredor. "Senhor Darius, que surpresa! O senhor nunca volta tão cedo. Onde está a nova faxineira?" Paula hesitou, notando sua tensão. Na cozinha, terminando de limpar os armários. Darius caminhou decidido até lá, preparando-se mentalmente. Não podia ser tão parecida assim. Paula estava exagerando. Então ele a viu, e o mundo parou. De costas para ele, ela estava organizando algumas panelas. Seus cabelos negros e ondulados estavam presos, exatamente como Liana costumava usar. Sua postura, a forma como se movia, tudo parecia uma réplica perfeita. "Com licença", Darius disse, sua voz quase falhando. Ela se virou e Darius sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O rosto oval, os olhos castanhos amendoados, o nariz pequeno e delicado, os lábios cheios. Era como olhar para um espelho do passado, uma fotografia viva de Liana. "Senhor, desculpe, eu não ouvi o senhor chegar", ela disse, e até sua voz tinha a mesma melodia, o mesmo tom suave que havia povoado os sonhos e pesadelos de Darius por 4 longos anos. Qual é o seu nome?" perguntou, tentando manter a compostura. Thalita Souza. A agência me enviou para substituir a dona Carmen." Thalita, não Liana. Claro que não era Liana. Liana estava morta, enterrada. Isso era apenas uma coincidência cruel, uma piada do destino. "Senhor, está tudo bem?" perguntou Thalita, notando seu rosto pálido. Sim, só voltei mais cedo do trabalho hoje. Pode continuar." Darius saiu da cozinha rapidamente, buscando refúgio em seu escritório. Fechou a porta e sentou-se, suas mãos tremendo. Era impossível. A semelhança não era apenas grande, era completa, perfeita em cada detalhe. Pegou seu celular e ligou para a agência de empregadas. "Preciso de informações sobre Thalita Souza", disse assim que atenderam. "Vocês têm seu histórico completo? Senhor Mendonça, todas as nossas funcionárias passam por uma verificação de antecedentes rigorosa. Posso garantir que... Não estou questionando isso. Quero saber mais sobre ela. De onde ela veio? Quanto tempo trabalha para vocês?" A mulher do outro lado pareceu confusa. "Bem, ela está conosco há quase 2 anos. Veio recomendada por outra cliente. Tem excelentes referências." "Houve algum problema?" "Não, nenhum problema", respondeu Darius, desligando em seguida. 2 anos. Então ela não tinha aparecido do nada. Não era um fantasma ou uma alucinação. Era apenas uma mulher comum que, por alguma brincadeira cruel do universo, parecia exatamente com sua esposa morta. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. "Papai?" A voz de Iago veio do outro lado. "Entre, filho." O menino entrou, seus olhos brilhando de uma forma que Darius raramente via.
Papai, você já viu a moça nova? Ela é muito legal. Ela me ajudou a montar meu quebra-cabeça do espaço. Dário sentiu um aperto no peito. Iago, que geralmente era tão reservado com estranhos, parecia animado com a presença de Talita. Seria porque inconscientemente ele também sentia a semelhança com a mãe que nunca conheceu? Que bom, filho, mas lembre-se de não atrapalhar o trabalho dela, certo? Ela disse que não tem problema. Ela gosta de crianças. Claro que gostava. Liana também amava crianças. Sonhava em ter uma casa cheia delas. Iago, você pode ir brincar no seu quarto agora? Papai tem trabalho para fazer. Quando o filho saiu, Dários abriu a gaveta da escrivaninha e pegou uma foto emoldurada. Liana, sorrindo para a câmera em frente à praia, o vento bagunçando seus cabelos. A foto tinha sido tirada durante sua lua de mel. Olhou da foto para a porta, pensando na mulher que estava limpando sua cozinha. A semelhança não era apenas grande, era impossível. Andries, capítulo 4. A conexão proibida. Uma semana havia se passado desde que Talita começara a trabalhar na casa dos Mendonça, e cada dia era um exercício de controle para Dários. Ele tinha reorganizado seu horário para sair mais cedo do escritório, chegar em casa quando ela ainda estivesse lá. Não podia explicar essa necessidade de vê-la, mesmo que cada encontro fosse uma nova facada em seu coração enlutado. Naquela tarde, ao entrar em casa, Dários ouviu risadas vindas do quarto de Iago. Parou no corredor, ouvindo. Seu filho, que raramente demonstrava alegria, estava rindo abertamente, e junto com sua risada infantil, ouvia-se outra, melodiosa, leve, dolorosamente familiar. Aproximou-se silenciosamente da porta entreaberta e espiou. Talita estava sentada no chão com Iago, ambos cercados por livros infantis. Ela lia uma história, fazendo vozes diferentes para cada personagem, exatamente como Liana costumava fazer quando lia para os sobrinhos. E então o dragão disse. Talita fez uma voz grave e dramática, fazendo Iago cair na risada novamente. Dários sentiu uma mistura confusa de emoções. Raiva, porque aquela estranha estava criando uma conexão que ele mesmo não conseguia ter com seu filho. Gratidão, porque há quanto tempo não ouvia Iago rir assim. E uma dor aguda, porque a cena era como um vislumbre cruel do que poderia ter sido sua vida se Liana não tivesse partido. Papai! Iago notou sua presença e correu até ele. Talita levantou-se rapidamente, ajeitando o uniforme. Desculpe, senhor. Eu terminei a limpeza e o Iago pediu para ler uma história. Não quis dizer não para ele. Não tem problema, Dários respondeu, sua voz mais fria do que pretendia. Mas você não deveria ter terminado seu expediente há meia hora? Sim, senhor. Eu estava de saída quando Iago me pediu para ler. Perdão se ultrapassei meus limites. Ah, papai, deixa ela ficar mais um pouco. Estamos na parte mais legal da história. Iago implorou, puxando a manga do paletó do pai. Ver seu filho tão animado era raro. Dários hesitou, dividido entre seu desconforto com a presença de Talita e o desejo de ver Iago feliz. Tudo bem, terminem a história. Depois a senhorita Talita precisa ir para casa. Enquanto os dois voltavam à leitura, Dários foi para seu quarto trocar de roupa. No caminho, notou algo que o fez parar. As fotos de Liana, que ele tinha guardado em caixas porque não suportava vê-las todos os dias, estavam dispostas novamente nas prateleiras da sala. Paula! Chamou sua voz tensa. A babá apareceu, secando as mãos em um pano de prato. Sim, senhor. Quem tirou as fotos das caixas? Paula pareceu desconfortável. Foi o Iago, senhor. Ele estava perguntando sobre a mãe dele ontem. Então mostrei algumas fotos. Ele quis colocá-las de volta nas prateleiras. Achei que o senhor não se importaria. Da próxima vez, me consulte antes. Dários disse mais bruscamente do que pretendia. Vendo a expressão magoada da babá, suavizou o tom. Desculpe, Paula. É que essas fotos é difícil para mim. Eu entendo, senhor, mas talvez seja importante para o Iago ter essas memórias da mãe por perto. Dários não respondeu.
Como explicar que cada foto era como um pequeno punhal em seu peito? Como dizer que agora, com Thalita na casa, olhar para as fotos de Liana era ainda mais perturbador? Mais tarde, depois que Thalita finalmente foi embora e Iago estava na cama, Darius sentou-se em seu escritório com um copo de uísque. Estava prestes a ligar para a agência e pedir outra faxineira quando ouviu batidas suaves na porta. "Posso entrar, senhor?" Era Paula. "Claro!" A babá entrou, parecendo hesitante. "Senhor Darius, sei que não é da minha conta, mas o Iago está diferente desde que a Thalita começou a trabalhar aqui. Mais falante, mais alegre. Ele nunca se conectou assim com ninguém além de mim e do senhor." Darius tomou um gole de sua bebida. "Notei isso. Sei que deve ser difícil para o senhor, pela semelhança dela com a senhora Liana. Mas talvez isso seja bom para o Iago." As palavras de Paula ficaram ecoando na mente de Darius muito depois que ela saiu. Seria egoísmo de sua parte afastar Thalita apenas porque sua presença o perturbava? Estava privando Iago de uma conexão que claramente o fazia bem? Na manhã seguinte, quando Thalita chegou, Darius a esperava na sala. "Bom dia, senhor," ela disse, sempre formal, sempre mantendo distância. "Bom dia, Thalita. Eu queria lhe dizer que não tem problema você passar um tempo com Iago depois do trabalho. Se quiser, claro." Thalita pareceu surpresa. "Obrigada, senhor. Ele é um menino muito especial." "Sim, ele é," concordou Darius, permitindo-se um pequeno sorriso. Enquanto havia se afastar para começar seu trabalho, Darius notou algo que não tinha percebido antes. Por trás da aparência idêntica à de Liana, havia algo diferente em Thalita. Uma tristeza nos olhos, uma sombra que sua esposa nunca tivera. Uma dor que, de alguma forma, ecoava a sua própria. Capítulo 5. O eco da tragédia. Thalita estava limpando o banheiro da suíte principal quando seus olhos pousaram nos remédios organizados no armário de Darius. Eram todos perfeitamente alinhados, como tudo naquela casa tão organizada e, ao mesmo tempo, tão vazia de calor. Foi quando um frasco chamou sua atenção, um nome que ela conhecia bem demais. Um medicamento para controle de dor neuropática, o mesmo que Miguel tomava nos estágios iniciais de sua doença. Sacudiu a cabeça, afastando as lembranças. Era apenas uma coincidência. Muitas condições diferentes exigiam esse tipo de medicamento. Não significava nada. Mas nos dias seguintes, outros detalhes começaram a chamar sua atenção. A forma como Iago às vezes parava no meio de uma brincadeira, um olhar momentâneo de confusão em seus olhos. Como ele parecia se cansar facilmente depois de pouco esforço físico. Como evitava certos alimentos que, para a maioria das crianças, seriam irresistíveis. Numa tarde, enquanto organizava os brinquedos com ele, Iago deixou cair um bloco de madeira que estava segurando. Não foi nada demais, mas o jeito como aconteceu, seus dedos simplesmente perdendo a força por um segundo, fez Thalita congelar. "Iago, você está se sentindo bem hoje?" perguntou, tentando manter a voz casual. "Sim, só estou um pouco cansado", respondeu o menino, voltando a empilhar os blocos. "Cansado? Você dormiu tarde ontem?" "Não, eu sempre fico cansado depois de brincar muito." Aquelas palavras simples fizeram um arrepio percorrer a espinha de Thalita. Eram as mesmas palavras que Miguel dizia, meses antes de seu diagnóstico. "Você fica cansado todos os dias?" perguntou, tentando não demonstrar seu crescente alarme. "Só quando brinco bastante. Papai diz que é porque eu não como direito." Thalita observou Iago com mais atenção durante o resto do dia. Notou como ele segurava o lápis de colorir com força extra, como se compensando por algo. Como às vezes piscava repetidamente, como se tentando clarear a visão. Pequenos sinais que para qualquer outra pessoa seriam invisíveis, mas que para uma mãe que tinha visto os mesmos sinais em seu próprio filho, eram como sinais de alerta piscando em vermelho.
No dia seguinte, Talita chegou mais cedo. Precisava falar com Paula antes que Dário saísse para o trabalho. Paula, posso te fazer uma pergunta? Disse, enquanto ajudava a preparar o café da manhã. Claro, querida. O Iago, ele faz acompanhamento médico regular? Paula a olhou com curiosidade. Sim, como qualquer criança. Por quê? Não sei. Tenho notado que ele se cansa facilmente. E ontem deixou cair um brinquedo da mão, como se tivesse perdido a força por um momento. A babá pareceu refletir. Agora que você mencionou, ele tem estado mais cansado ultimamente. Pensei que fosse apenas fase de crescimento. Vocês já fizeram exames neurológicos nele? Neurológicos? Por que faríamos isso? Ele é uma criança saudável. Talita mordeu o lábio, incerta de quanto deveria dizer. É só que algumas coisas que tenho observado me preocupam um pouco. Que coisas? A voz grave de Dárius veio da porta da cozinha, fazendo as duas mulheres se virarem surpresas. Senhor Dárius, não ouvimos o senhor chegar, disse Paula, parecendo culpada. Estavam falando sobre meu filho. Quero saber exatamente o que está acontecendo, ele disse, seu olhar fixo em Talita. Ela respirou fundo. Senhor, não quero me intrometer, mas tenho notado alguns sinais no Iago que me preocupam. A forma como ele se cansa facilmente, pequenas falhas na coordenação motora, a maneira como às vezes parece perder o foco momentaneamente. E o que te faz pensar que isso é motivo de preocupação? Crianças se cansam, crianças derrubam coisas. Eu sei, mas Talita hesitou. Seria certo compartilhar sua experiência pessoal? Seria justo impor seu próprio trauma a esta família? Mas e se ela estivesse certa? E se Iago realmente tivesse a mesma condição que levara Miguel? Mas o quê? Pressionou Dárius, claramente irritado com sua hesitação. Eu reconheço esses sinais porque meu filho tinha os mesmos antes de ser diagnosticado com uma doença neurogenética rara. O silêncio que seguiu foi pesado. Paula olhava de um para o outro, claramente desconfortável. Seu filho? Dárius finalmente perguntou, sua voz mais suave. Sim, Miguel, ele faleceu há 2 anos. Tinha 4 anos, a mesma idade de Iago. Dárius a olhou como se a visse pela primeira vez. Não como um fantasma de Liana, mas como uma pessoa real, com sua própria história, sua própria dor. Sinto muito pela sua perda, ele disse automaticamente. Mas Iago não tem nenhuma condição médica. Ele faz check-ups regulares. A condição de Miguel não foi detectada em exames regulares. Talita explicou, sentindo um nó na garganta ao falar do filho. Foi preciso uma bateria de exames específicos, depois que os sintomas se tornaram mais graves. E você acha que meu filho tem a mesma doença rara que o seu? O tom de Dárius agora misturava incredulidade e irritação. Com base em quê? Porque ele derrubou um brinquedo. Não é só isso, senhor. É um conjunto de pequenos sinais que você está procurando porque perdeu seu filho, Dárius a interrompeu. Entendo sua dor, Talita, realmente entendo. Mas você está projetando sua tragédia em minha família. As palavras dele a atingiram como um tapa. Estava mesmo fazendo isso? Vendo fantasmas onde não existiam por causa de seu próprio trauma? Talvez o senhor esteja certo, ela disse baixinho. Desculpe se ultrapassei meus limites. Dárius verificou seu relógio. Tenho que ir para o escritório. Paula, por favor, marque uma consulta com o Dr. Roberto para Iago, apenas para garantir. E Talita? Sim, senhor. Vamos deixar os diagnósticos para os médicos, certo? Depois que ele saiu, Paula colocou uma mão reconfortante no ombro de Talita. Não leve para o lado pessoal. Ele é muito protetor com Iago. É tudo o que ele tem. Talita concordou, mas não conseguiu afastar a sensação de alarme. Conhecia aqueles sinais. Sabia o que eles podiam significar. E sabia, melhor do que ninguém, o preço terrível de ignorá-los por muito tempo. Capítulo 6. A Muralha da Negação.
3 dias haviam se passado desde a conversa na cozinha e o clima na casa dos Mendonça estava tenso. Dárius havia levado Iago ao pediatra Dr. Roberto, um médico experiente que acompanhava o menino desde o nascimento. Como esperado, o médico garantiu que Iago estava perfeitamente saudável. A faxineira está vendo coisas onde não existem, Dárius disse a Paula quando retornou da consulta. O Dr. Roberto não encontrou nada de anormal. Desde então, Dárius mal dirigia a palavra a Thalita. Quando chegava em casa e a encontrava, limitava-se a cumprimentos frios. Ela entendia sua raiva. Quem era ela, afinal, para questionar a saúde de seu filho, uma simples faxineira que não conhecia a família há mais de algumas semanas? Naquela manhã, Thalita estava limpando as janelas da sala quando Dárius chegou inesperadamente. Ela o observou pelo reflexo do vidro, o modo como ele jogou as chaves na mesa, a tensão em seus ombros, a expressão fechada. "Bom dia, senhor", Thalita disse baixinho. Dárius a olhou como se estivesse decidindo se respondia ou não. "Bom dia", disse finalmente, mas seu tom deixava claro que a conversa terminava ali. Ela continuou seu trabalho em silêncio, consciente de que estava pisando em terreno perigoso. Talvez estivesse errada sobre Iago. Talvez estivesse apenas projetando seus medos, como Dárius havia sugerido. "Papai, você chegou cedo!" A voz animada de Iago quebrou a tensão. O menino entrou correndo na sala, um desenho na mão. "Olha o que eu fiz!" Dárius sorriu, um sorriso real, não aquele que usava em reuniões de negócios. "Deixa eu ver, campeão!" O desenho mostrava 3 figuras de palito, um homem alto, uma criança e uma mulher. "É você, eu e a Thalita", explicou Iago orgulhosamente. Dárius olhou para o desenho, depois para Thalita. Seu sorriso desapareceu. "É muito bonito, filho, mas a Thalita não é parte da nossa família. Ela trabalha para nós." As palavras caíram como pedras no silêncio da sala. Thalita sentiu o rosto queimar de vergonha. "Mas ela lê histórias para mim e brinca comigo", protestou Iago. "Porque ela é paga para estar aqui", Dárius respondeu, sua voz mais dura do que pretendia. Os olhos de Iago se encheram de lágrimas. "Você está bravo comigo?" Dárius pareceu perceber seu erro. Ajoelhou-se na frente do filho. "Claro que não, filho. Nunca estaria bravo com você. Só estou tentando explicar que..." De repente, Iago deixou cair o desenho. Seus pequenos dedos simplesmente se abriram, como se tivessem perdido toda a força. Ao mesmo tempo, seus olhos ficaram desfocados por um momento. "Iago!" Dárius chamou, preocupação instantânea em sua voz. O menino piscou algumas vezes. "Desculpa, papai, o desenho caiu." Thalita observava a cena, seu coração acelerado. Aquilo não era normal. Era exatamente como acontecia com Miguel. "Iago, você está se sentindo bem?" ela perguntou, aproximando-se. "Estou com um pouco de sono", respondeu o menino, esfregando os olhos. Dárius olhou para Thalita e ela viu algo em seus olhos. Um lampejo momentâneo de medo, rapidamente mascarado por irritação. "Iago, por que não vai brincar no seu quarto um pouco? Papai precisa falar com a Thalita." Assim que o menino saiu, Dárius se virou para ela, seu rosto uma máscara de fúria contida. "O que você está fazendo?" perguntou em voz baixa. "Como assim?" "Você está procurando sinais de doença no meu filho. Está alimentando essa ideia absurda." "Senhor, eu só perguntei se ele estava bem porque você quer que ele esteja doente." Dárius a interrompeu. "Você perdeu seu filho e, de alguma forma doentia, quer que meu filho tenha a mesma condição." As palavras o atingiram como um soco. "Como pode dizer isso? Eu jamais desejaria essa dor para qualquer criança, para qualquer pai." "Então pare de procurar fantasmas. Iago está perfeitamente saudável. O pediatra confirmou isso. Médicos podem errar." Thalita disse antes que pudesse se conter. O pediatra de Miguel também dizia que ele estava saudável, até que não estava mais. Dárius deu um passo em sua direção, seu rosto vermelho de raiva.
Você está ultrapassando todos os limites. Primeiro, aparece na minha casa com esse rosto que parece uma piada cruel do destino. Depois, tenta criar laços com meu filho, fazendo-o desenhar você como parte da nossa família. E agora, tenta me convencer de que ele está morrendo? Eu nunca disse isso, Talita respondeu, lágrimas nos olhos. Estou tentando evitar que aconteça com Iago o que aconteceu com Miguel. Não mencione seu filho e o meu na mesma frase, Darius disse, sua voz fria como gelo. Você está proibida de ficar sozinha com Iago. Não quero que alimente medos nele com suas teorias malucas. Talita sentiu como se tivesse levado um tapa. O senhor está cometendo um erro terrível. O erro foi meu em permitir que você continuasse trabalhando aqui depois da primeira vez que levantou essas suspeitas. Eu deveria ter confiado no meu instinto. Seu instinto de pai deveria estar gritando para investigar mais, para garantir que seu filho está realmente bem. Não me diga como ser pai, ele explodiu. Você não tem ideia do que passei, do que passo todos os dias tentando criar meu filho sozinho. E você não tem ideia do que é perder um filho, porque ninguém acreditou em você quando disse que algo estava errado. Eles estavam frente a frente agora, ambos respirando pesadamente, anos de dor e raiva finalmente encontrando um escape. Saia da minha casa, Darius disse finalmente. Está demitida. Kriegers, o capítulo 7. O momento da verdade. Uma semana se passou desde que Talita foi demitida. Ela tentou seguir com sua vida, aceitar outros trabalhos, mas não conseguia parar de pensar em Iago. Aqueles pequenos sinais que vira, a forma como seus dedinhos perderam a força, o cansaço constante, eram como fantasmas que a perseguiam. Numa quinta-feira chuvosa, Talita estava limpando o apartamento de sua nova cliente quando seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Talita? Era a voz de Paula, a babá de Iago. Ela parecia estar chorando. Paula, o que aconteceu? É o Iago. Ele desmaiou na escola. Estamos no hospital agora. Talita sentiu seu coração parar. Qual hospital? Santa Clara. Talita, os médicos estão fazendo exames, mas ninguém sabe o que ele tem. O Sr. Darius está desesperado. Estou indo para aí. Sem pensar duas vezes, Talita pegou sua bolsa e saiu correndo. Não importava que tivesse sido demitida, que Darius a odiasse. Só importava Iago. O Hospital Santa Clara ficava do outro lado da cidade. Talita pegou 2 ônibus, a chuva caindo forte lá fora, encharcando seus sapatos cada vez que precisava correr para uma parada. Durante todo o trajeto, rezava silenciosamente, implorando para que não fosse o que ela temia. Quando finalmente chegou ao hospital, estava completamente molhada e ofegante. Correu até a recepção. Iago Mendonça? Onde ele está? A recepcionista verificou no computador. Setor pediátrico, 3º andar. Mas só familiares podem entrar. Eu sou amiga da família. Por favor, é importante. Algo em seu rosto desesperado deve ter convencido a mulher, que concordou com a cabeça. 3º andar, ala B. No elevador, Talita tentou se acalmar. O que diria a Darius? Ele provavelmente a expulsaria assim que a visse, mas tinha que tentar, pelo Iago. As portas do elevador se abriram e ela viu Paula sentada em uma das cadeiras da sala de espera, rosto vermelho de tanto chorar. Paula! A babá levantou o olhar e, ao ver Talita, levantou-se e correu para abraçá-la. Você veio. Graças a Deus você veio. Como ele está? Não sabemos. Os médicos estão com ele há horas. Fizeram vários exames. O Sr. Darius está lá dentro com eles. O que aconteceu exatamente? Paula enxugou as lágrimas. Iago estava na escola. Disseram que ele simplesmente caiu durante o recreio. Quando chegou aqui teve outra, não sei como chamar, como um desmaio, mas diferente. O corpo dele ficou rígido, os olhos reviraram. Uma convulsão, Talita disse, sentindo o sangue gelar em suas veias. Assim como Miguel. Sim, isso. Os médicos não sabem o que causou, estão tentando descobrir.
Nesse momento, as portas do final do corredor se abriram e Dárius apareceu. Seu rosto estava pálido, olhos vermelhos, cabelo despenteado. Parecia ter envelhecido 10 anos desde a última vez que Talita o vira. Quando seus olhos pousaram nela, Talita esperou ver raiva e indignação. Em vez disso, viu alívio. Talita, ele disse, caminhando rapidamente em sua direção. Você veio. Paula me ligou. Como está o Iago? Dárius passou a mão pelos cabelos, um gesto de puro desespero. Eles não sabem. Fizeram exames de sangue, uma tomografia, estão falando em fazer uma ressonância magnética. Mencionaram várias possibilidades, nenhuma boa. Você disse aos médicos sobre os sintomas anteriores? O cansaço, a fraqueza nas mãos? Dárius baixou os olhos, a culpa evidente em seu rosto. Sim, disse tudo, inclusive que você tinha notado antes, que tentou me avisar. Talita sentiu uma pontada no peito. Não queria estar certa, daria tudo para estar errada. Talita, Dárius continuou, sua voz quase um sussurro. O médico mencionou uma possibilidade, uma doença rara, neurogenética. Perguntou se havia histórico na família. Eu disse que não, mas lembrei do que você disse, sobre seu filho. Ele levantou os olhos que agora estavam cheios de lágrimas. Era isso? Era essa a doença que ele tinha? Antes que Talita pudesse responder, um médico apareceu na porta. Senhor Mendonça, podemos conversar sobre os resultados preliminares. Dárius olhou para o médico, depois para Talita. Por um momento, pareceu perdido, sem saber o que fazer. Doutor, ele disse finalmente, essa é Talita Souza. Ela conhece a condição que suspeitamos. O filho dela... O médico olhou para Talita com interesse renovado. A senhora tem um filho com condição neurogenética? Tinha, Talita corrigiu, sentindo a familiar dor no peito. Ele faleceu há 2 anos. Síndrome de Leigh. O médico arregalou os olhos. É exatamente o que suspeitamos no caso do Iago. A senhora poderia nos acompanhar? Sua experiência seria muito valiosa. Dárius estendeu a mão para Talita. Um gesto silencioso de súplica. Ela hesitou apenas por um segundo antes de aceitar, sentindo a mão forte e quente dele, segurando a sua como se fosse um salva-vidas no meio de uma tempestade. Juntos, seguiram o médico até uma pequena sala de consulta. Lá, ele mostrou os resultados dos exames iniciais, apontando anomalias que Talita conhecia bem demais. Os sintomas que a senhora observou, o médico disse, foram cruciais para nossa suspeita diagnóstica. Se confirmarmos, o fato de termos detectado tão cedo pode fazer toda a diferença no tratamento. Há tratamento? Dárius perguntou, esperança súbita em sua voz. Não há cura, o médico explicou gentilmente, mas há protocolos que podem retardar significativamente a progressão, especialmente quando iniciados precocemente. Miguel foi diagnosticado tarde demais, Talita disse baixinho. Já estava muito avançado. Dárius apertou sua mão mais forte. Não havia mais raiva em seus olhos, apenas uma gratidão profunda e uma súplica silenciosa para que ela não o deixasse enfrentar aquilo sozinho. Posso ver o Iago? Talita perguntou. O médico olhou para Dárius, que concordou imediatamente. Por favor. Minutos depois, estavam ao lado do leito onde Iago dormia, conectado a monitores que apitavam suavemente. Parecia tão pequeno, tão frágil naquela cama de hospital. Talita se aproximou, acariciando de leve os cabelos escuros do menino. Sentiu Dárius parado logo atrás dela, sua presença forte e, ao mesmo tempo, quebrada. Precisamos começar o tratamento imediatamente, ela disse, sem tirar os olhos de Iago. Conheço os melhores especialistas. Sei exatamente o que precisa ser feito. Dárius tocou seu ombro, fazendo-a se virar para encará-lo. Seus olhos estavam cheios de lágrimas não derramadas. Você salvou a vida dele, disse, a voz embargada. Se não fosse por você... Não, Talita interrompeu suavemente. Não pense nisso agora. Vamos focar no que precisa ser feito.
Naquele momento, enquanto observavam o menino adormecido, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado entre eles. Não eram mais patrão e empregada, nem estranhos ligados por uma coincidência cruel. Eram duas pessoas unidas pelo amor a uma criança e pela determinação feroz de salvá-la. Capítulo 8. A queda e a gratidão. Os dias seguintes foram um borrão de médicos, exames, termos médicos complexos e decisões difíceis. O diagnóstico se confirmou: síndrome de Leigh, a mesma condição rara que havia levado o filho de Thalita. Iago foi transferido para a unidade de terapia intensiva pediátrica. Seu pequeno corpo lutava contra os efeitos da doença que silenciosamente havia começado a atacar seu sistema neurológico. As luzes frias e o constante bip das máquinas traziam de volta memórias dolorosas para Thalita, mas ela se mantinha firme por Iago e por Darius. Seu filho está tendo uma chance que Miguel não teve, explicou o Dr. Felipe, o neurologista pediátrico que assumiu o caso. O diagnóstico precoce nos permite iniciar o protocolo de tratamento antes que haja danos irreversíveis. Darius, sentado na cadeira ao lado do leito de Iago, olhava para o médico como se tentasse absorver cada palavra, cada fio de esperança. Estava abatido, com olheiras profundas e a barba por fazer. Não havia saído do hospital desde a internação. "E quais são as chances?" perguntou, sua voz rouca de tanto chorar silenciosamente quando pensava que ninguém estava vendo. O médico trocou um olhar com Thalita antes de responder. "Cada caso é único. Mas posso dizer com certeza que a intervenção de Thalita salvou a vida dele. Se a convulsão tivesse ocorrido sem atendimento imediato, ou se tivéssemos demorado mais para identificar a condição, o cenário seria muito diferente." As palavras pairaram no ar, pesadas com seu significado. Darius olhou para Thalita, que estava do outro lado da cama, segurando a mãozinha de Iago. Seus olhos encontraram os dela, aqueles mesmos olhos que tanto o atormentaram por sua semelhança com Liana, mas que agora via de forma completamente diferente. "Obrigado", ele sussurrou, a palavra carregando o peso de 1000 emoções. Thalita apenas concordou, incapaz de falar através do nó em sua garganta. O médico se retirou, deixando-os sozinhos com Iago. O menino dormia, os medicamentos mantendo-o sedado enquanto seu corpo se estabilizava. "Você não precisa ficar aqui o tempo todo", Darius disse após um longo silêncio. "Sei que você tem outros compromissos, outros trabalhos. Não há lugar onde eu precise estar mais do que aqui", respondeu Thalita com simplicidade. Darius a olhou como se a visse pela primeira vez. Não como um fantasma de Liana, não como uma empregada, mas como ela realmente era, uma mulher de força extraordinária que, mesmo após perder o que tinha de mais precioso, ainda tinha compaixão suficiente para ajudar os outros. "Eu fui tão injusto com você", ele disse baixinho. "Tão cruel. Você estava protegendo seu filho." "Não, estava protegendo a mim mesmo, meu orgulho, minha negação." Ele passou a mão pelo rosto cansado. "Desde que Liana morreu, tenho vivido como um fantasma. Funcionando, mas não vivendo de verdade. E Iago pagou o preço por isso. Não se culpe, a doença não é culpa sua. Mas não perceber os sinais, não dar atenção quando você tentou me alertar, isso é culpa minha." Thalita contornou a cama e se aproximou de Darius. Hesitante, colocou a mão em seu ombro. Ouvir que seu filho pode estar doente é o pesadelo de qualquer pai. Você reagiu como qualquer um reagiria. Você não reagiu assim com Miguel. Reagi sim. No começo, também não quis acreditar. Também me disseram que eu estava exagerando, vendo problemas onde não existiam. Ela deu um suspiro triste. A diferença é que quando finalmente acreditei, já era tarde demais para ele. Darius cobriu a mão dela com a sua. "Não será tarde demais para Iago. Graças a você." Nesse momento, os olhos do menino se abriram. Piscou algumas vezes, confuso, até que seu olhar focou nos 2 adultos ao lado de sua cama. "Papai
Sua voz era fraca, quase um sussurro. Estou aqui, filho, Darius respondeu imediatamente, inclinando-se para mais perto. Talita também está aqui? Perguntou, seus olhos procurando por ela. Estou aqui, querido, ela disse, apertando de leve sua mãozinha. Um pequeno sorriso apareceu nos lábios de Iago. Sabia que você ia voltar. Talita sentiu as lágrimas que tinha segurado por dias finalmente transbordarem. Claro que voltei. Nunca deixaria você sozinho. Iago olhou de um para o outro, seus olhos infantis de alguma forma captando a mudança entre eles. Vocês não estão mais bravos um com o outro? Darius e Talita trocaram um olhar carregado de emoção. Não, filho, respondeu Darius. Não estamos mais bravos. Que bom, murmurou Iago, seus olhos começando a se fechar novamente. Porque eu quero que sejamos uma família. As palavras simples e diretas, típicas de uma criança, caíram como pedras em águas paradas, criando ondas que nenhum dos dois adultos estava preparado para enfrentar. Quando Iago voltou a dormir, Darius olhou para Talita com olhos novos, como se a névoa que o impedira de realmente vê-la finalmente tivesse se dissipado. Não via mais o rosto de Liana sobreposto ao dela. Via Talita, sua força, sua compaixão, sua capacidade de perdoar. Quando eu olhei para você naquele primeiro dia, ele disse baixinho, achei que estava vendo um fantasma, mas não era Liana quem estava ali, era você. O universo não estava me pregando uma peça cruel, estava me enviando um anjo da guarda para meu filho. Talita baixou os olhos, emocionada demais para falar. Por favor, continuou Darius, segurando sua mão com força, fique conosco, não como empregada, como parte de nossas vidas. Ela levantou os olhos para encontrar os dele. Você tem certeza? Não é apenas gratidão falando? É gratidão sim, uma gratidão tão profunda que palavras jamais poderão expressar. Ele apertou sua mão. Mas é mais do que isso. É admiração, é respeito, é algo que eu achei que nunca mais sentiria por ninguém depois de Liana. A noite caía sobre a cidade, no quarto de hospital, as luzes estavam baixas. Iago dormia tranquilamente. Seu quadro estável após uma semana de tratamento intensivo. Os médicos estavam otimistas, embora cautelosos. A batalha seria longa, mas agora havia esperança. Darius e Talita estavam sentados lado a lado na pequena varanda anexa ao quarto. Um silêncio confortável os envolvia. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que compartilharam uma tempestade e sobreviveram juntas. Conte-me sobre Miguel, Darius pediu suavemente, sua voz quase um sussurro. Talita olhou para ele, surpresa. Ninguém nunca pedia para ela falar sobre Miguel. As pessoas geralmente evitavam o assunto, como se mencionar seu nome pudesse invocar a tragédia. O que você quer saber? Perguntou, sentindo o familiar aperto no peito que sempre vinha quando pensava no filho. Tudo, como ele era, o que ele gostava, como era seu sorriso. Ela respirou fundo, fechando os olhos por um momento. Quando os abriu, havia um brilho de lágrimas, mas também um sorriso suave. Miguel era radiante. Não consigo pensar em outra palavra. Mesmo nos piores dias da doença, ele tinha esse jeito de iluminar tudo ao seu redor. Ela fez uma pausa, as memórias inundando sua mente. Ele amava dinossauros, sabia o nome de todos, até os mais difíceis de pronunciar, e tinha uma risada que fazia qualquer pessoa sorrir ao ouvir. Darius a observava com atenção, absorvendo cada palavra, cada expressão em seu rosto. Ele era corajoso, continuou Talita. Tão corajoso, nunca reclamava das injeções, dos exames,